Então faz parte da nossa vida. Mas eu acho interessante que muitos daqueles que são os nossos irmãos em Cristo, aqueles que fazem parte da família de Deus, muitas vezes não conseguem aceitar ou entender isso. E aí não conseguem enxergar que muitas vezes essas lutas, essas provas, fazem parte dessa permissão de Deus. Não é que Deus tenha prazer em nos ver sofrer, não é isso. Mas muitas vezes Ele dá essa permissão para que a gente venha a ser forjados, para que a gente venha a ser lapidados, segundo o próprio caráter de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo sofreu muito. E como Ele sofreu? E nem por isso Ele entregou os pontos. Ele foi até o final da sua missão, a sua morte na cruz. E a prova de tudo isso que nós estamos falando, a sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus é que nos dá o direito de nós entendermos que quando nós passamos pelas nossas lutas, ainda que seja permissão de Deus, não é para a nossa derrota, não é para o nosso fracasso, mas é Deus trabalhando no nosso caráter. E como nem todos conseguem entender isso, a gente começa a perceber e ver um número muito grande de filhos e filhas amadas do Senhor, que quando passam por essas dificuldades, ficam logo desanimados. Não querem vir mais à igreja. Recebem muito uma palavra do inimigo. O inimigo, muitas vezes, ele usa os nossos melhores amigos para falar alguma coisa que vem trazer certa tristeza no nosso coração. Quer ver como é que o inimigo usa? Ele vai usar o seu melhor amigo, alguém da família, para dizer assim para você: mas você não é crente? Você não é filho de Deus? Você não é amado de Deus? Você não é princesa de Deus? Você não é o príncipe de Deus? Como é que esse Deus permite você passar por tantas dificuldades? Aí aquele crente já está, fragilizado, ele coloca um ponto de interrogação. Ué, mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade mesmo? Será que existe esse amor de Deus? Aí ele começa a colocar algumas coisas na sua cabeça. Deus não me ama. Deus não ama a gente? A Bíblia diz que Ele é o quê? Amor. Deus não é isso tudo que a palavra de Deus diz. Deus não é isso tudo que o pastor prega dominicalmente na igreja. Aí ele começa a perder a sua fé. Ele já não tem mais os olhares direcionados para Deus, e ele vai passar a olhar para as circunstâncias, para as situações da vida. E perde o foco de Deus. Aí eu olho na palavra de Deus, tem um salmo de Davi. André leu um salmo aqui, muito lindo. Como eu gosto desse salmo também. Mas tem um outro salmo aqui, que você leu o salmo 20, cadê a Andréia? 22. 37. O 22, que tem um pouquinho a ver com o que você leu, Andréia, é um salmo que eu gosto muito. Eu já falei até aqui para vocês que ele faz parte da minha história, ele faz parte da minha vida. No salmo de número, 55, verso 22, Davi fala assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Essa versão da Almeida atualizada, eu acho ainda mais bonita. Eu li na NVI. Vamos ler como diz aqui a Almeida atualizada? Vamos lá? Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Na NVI diz: Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Esse salmo é muito lindo, gente, muito lindo. Aliás, tem até uma canção, né, desse salmo. Na minha época de juventude, a gente cantava muito. Esse salmo de Davi mostra o quanto ele confiava, o quanto ele acreditava no Senhor. E aí, quando eu chego no Novo Testamento, eu vou encontrar uma outra figura, uma outra pessoa que também passou a acreditar em Jesus Cristo com tanta intensidade
tal como Davi, na época do Antigo Testamento, tinha esse relacionamento de confiança, em se tratando de Deus, Paulo em se tratando de Jesus Cristo. E aí você vai pegar a história de Paulo, você vai ver que coisa interessante. Um homem que permitia a perseguição de cristãos, porque ele odiava, ele não gostava ouvir falar de Jesus Cristo. Podia se falar em tudo para Paulo, menos em Jesus Cristo. Judaizante, né? Enraigado mesmo, roxo. Então não tinha como aprovar, abrir mão, né? Fazer alguma coisa em prol daqueles que estavam seguindo Jesus. E aí acontece alguma coisa na vida desse homem. Esse homem que era perseguidor de cristãos. Quando ele tem aquele encontro sobrenatural com Jesus, na estrada de Jerusalém, quando ele estava indo para Damasco. E ele vai passar então ali um momento transformador na vida dele. O que eu acho interessante, que naquele exato momento, quando diz lá o texto que uma luz muito forte cegou a visão de Paulo, que na época era o Saulo, cegou a visão dele. Ele ficou vários dias sem visão nenhuma. Eu quero crer que foi o tratamento de Deus, de Jesus na vida desse homem. Esse homem que perseguia, esse homem que atacava, esse homem que dava permissão para a morte dos seguidores de Jesus. Agora ele vai ficar um período cego. Cego. Era a mente dele tão somente ligada à mente de Deus, à mente de Jesus Cristo. E aí, olha só como é que acontece esse período. Olha como as coisas vão se transformar. Quando ele volta, a sua visão, a mente dele já não era mais a mente do Saulo, mas agora já era a mente de Jesus Cristo. Foi o período que ele teve para reconhecer quem de fato era Jesus. Esse homem, ele passa a ter uma confiança tão grande em Jesus, o mesmo Jesus que lá atrás ele perseguia, que dava permissão para matar os seguidores de Jesus. Esse homem, ele passa a ter uma confiança tão grande nesse Jesus, que ele... Está acontecendo alguma coisa, gente? Ah, tá, eu estou vendo o pessoal está falando, gente, será que está passando algum rato aqui dentro da igreja? Eu estava já assustado, né? Porque se esse rato vem aqui para frente, eu não sei o que a Nilza ia fazer, né? Aí eu já fiquei, meu Deus, já estava vendo um rato passando ali, indo direção na cadeira da Nilza. A Nilza ia sair gritando pelo santuário afora, meu Deus do céu. Achou, né, irmã? Amém, glória a Deus, amém. Então vamos voltar nas nossas atenções aqui, irmãos. Esse homem, ele passa a ter uma confiança tão grande em Jesus Cristo de Nazaré, que ele agora... ele é perseguido, ele é açoitado, né? Preso. Tudo aquilo que ele via os outros, os seguidores de Jesus sofrendo por causa do Evangelho, agora é ele. E de uma forma muito maior, porque ele se tornou um ícone da pregação do Evangelho. E aí esse homem, lá no final da sua vida, ele vai dizer, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que Ele é poderoso. Repita comigo, o Senhor é poderoso. Fala para a pessoa que está ao seu lado, olha, o Senhor é poderoso. E no final ele diz, retenha com fé o amor de Jesus Cristo. Acho muito lindo isso aqui, retenha com fé o amor em Jesus Cristo. O crente de verdade, por mais fragilizado que ele esteja, ele sempre é fortalecido pelo Senhor. Sempre, gente. Sempre. Quantos aqui já passaram por sofrimentos na vida? Levanta a mão. Quantos já passaram? Agora, se você nesse teu... Permanece, eu não mandei você abaixar a mão. Permanece. Não. Se você nesse teu momento de sofrimento, de dor, você não foi fortalecido por Jesus, abaixa a tua mão. Se você não foi fortalecido pelo Senhor, aí, todo mundo. Todo mundo. Todos nós temos essa mesma experiência. Pode abaixar a mão agora, viu? Todos nós temos essa experiência.
quando nós passamos pelos nossos sofrimentos, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E aí, irmãos, essas lutas jamais vão nos derrubar, ao contrário, elas vão aprimorar ainda mais a nossa vida. A gente vai passar a ter uma confiança muito maior no nosso Senhor. Então, muitas vezes, eu procuro aprender comigo mesmo que as dificuldades, as lutas que eu passo, eu quero compartilhar isso com você. Nós estamos chegando a um final de ano. Nós estamos nos preparando para um novo ano, mas você talvez ainda esteja um pouco amargurado, triste com algumas coisas que aconteceram na tua vida durante todo esse ano de 2017, coisas que talvez ainda estejam pendentes, que não foram resolvidas. Eu gosto de pensar que muitas vezes Deus permite isso como que fosse um treinamento. Um treinamento para nós partirmos para uma grande vitória. São as estratégias do céu, que vêm na minha vida, na tua vida, treinando a nossa vida. Porque daqui a pouquinho, gente, nós vamos receber a nossa vitória. E como é que nós podemos ser melhores crentes em relação a isso? Primeiro, crendo, por exemplo, que o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Se você quiser anotar isso aí, anota. O amor de Deus por mim e por você é incondicional. É um amor que não está sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação. Não, é um amor incondicional. Você não precisa fazer nada, porque Deus já fez tudo. Crer que o amor de Deus por nós é eterno. Por quê? Como disse o salmista, agora um outro salmista, no Salmo de número 136, verso 1, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Vamos ler? Está numa outra... sim, o pessoal, a menina, já está ali colocando já, né, os pontos da mensagem. Muito bom, muito bom. Segundo, o amor de Deus por nós é eterno. Repitam após mim, deem graças ao Senhor. Repitam após mim, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Dura para sempre. O amor do Senhor dura para sempre. Crendo também, terceiro ponto aqui, que o Senhor nunca nos deixa só, mesmo quando Ele permite que a gente passe pelas nossas lutas. Ele não deixa a gente sozinho. Foi assim com Moisés, naquela peregrinação, desde o Egito até as portas da terra prometida. Foi assim também com Josué, quando ele recebe aquela incumbência, ele vai para as primeiras batalhas, desde Jericó até estabelecer todo um povo de Deus na terra prometida. Josué nunca estava aí. Aliás, a passagem que Deus, as palavras de Deus para Moisés, quando ele assume aquela responsabilidade, elas vão ser repetidas na vida de Josué. Eu nunca vou te deixar, assim como fui com Moisés, teu servo, eu não te deixarei, não te abandonarei. E em nenhum momento Josué se sentiu sozinho. Lutou, sofreu, o povo reclamando, murmuração, mas ele foi até onde Deus tinha determinado. Aí vem uma outra, vem um substituto, vem Josué, o general, aí passar por todas as guerras, lutas, dificuldades, mas chegou, estabeleceu o povo na terra prometida. Posso dizer que foi assim também com Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. O Senhor estava lá com ele. Foi da mesma forma com Ananias, Misael e Azarias, quando foram jogados naquela fornalha. Esse mesmo Deus não deixou Pedro sozinho, enquanto ele estava aguardando o seu momento de ser executado. Onde todos esperavam que ele mais uma vez fosse negar Jesus, mas ele não negou. Ele morreu dizendo que Jesus Cristo era de fato o Messias, o Senhor, o Deus encarnado. Esses homens nunca estiveram sozinhos nas suas maiores dificuldades, nos seus maiores momentos de lutas. Eu quero te dizer que é assim comigo e é assim com você também. Quando nós enfrentamos os nossos desertos, quando nós enfrentamos as nossas covas,
quando nós enfrentamos as nossas fornalhas, quando nós enfrentamos as nossas angústias, o Senhor está presente, juntinho comigo e com você. Sua palavra diz lá em Hebreus 13, 5, eu jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Alguém pode dar um glória a Deus? Meu irmão, todos nós temos os nossos momentos de adversidade. Todos nós passamos sim por lutas, mas o que eu vou falar pode até parecer uma loucura. Eu me lembro que eu falei isso num culto de gratidão alguns dias atrás. Isso pode até ser uma loucura que eu vou falar agora. Quando a gente está falando de passarmos por sofrimentos, por lutas, por deserto, por covas, fornalhas. Mas olha, eu e você temos que aproveitar ao máximo esses nossos momentos de provas, sabia disso? Temos que aproveitar ao máximo os nossos momentos de lutas. Pastor, é loucura aproveitar um tempo de sofrimento. Por quê, pastor? Sabe por quê, gente? É simples a gente entender isso. Porque as nossas maiores experiências com Deus não são nos nossos momentos de alegrias. As nossas maiores experiências com Deus são nos nossos momentos de sofrimentos. É ou não é verdade? É verdade. São nos nossos momentos de sofrimentos que mais nos aproximamos de Deus. A Bíblia diz que Ele sempre socorre aqueles que se apresentam a Ele com o coração contrito e abatido. Eu nunca vi um crente verdadeiro, passando dificuldades, chegar diante de Deus com autoridade. Nunca vi. Porque ele sabe muito bem que se ele chegar com autoridade, não vai mexer em nada com o coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele abre o coração, quando diante dele ele vê um coração completamente contrito e abatido. Outra coisa, que a gente já vai encerrar aqui, é tempo de fechar todas as brechas. É claro que nem sempre as nossas lutas ou as nossas tribulações são fruto de brechas, coisas que a gente, sabe, acaba permitindo. Não, nem sempre. Muitas vezes pode ser sim, mas nem sempre. Isso é uma coisa. E se por acaso, né? Se por acaso, você, nós demos algumas brechas, isso é algo entre nós e Deus, e mais ninguém. Amém, irmãos? Isso é entre nós e Deus. Tem gente que gosta de apontar, fulano deu brecha. Ah, deu brecha? É um problema dele com Deus. Não sou eu que vou resolver, é Deus. É intimidade. Tem certas coisas que a gente só consegue resolver na nossa intimidade com Deus. Então, querido, se existem então algumas coisas que só você e Deus sabem, então peça ajuda a quem? A Deus. Vá lá, diante dele mesmo. Senhor, é isso, Senhor, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Guarda bem isso no teu coração. Um coração que chega diante de Deus, abatido, contrito, esse é exaltado pelo Senhor. Esse é exaltado pelo Senhor. E um coração orgulhoso corre o risco de ser humilhado pelo Senhor. Amém? Você está comigo na palavra? Amém? Então, querido, se tem mágoas no seu coração, pede a Deus para limpar. Nós estamos falando de sofrimentos, de covas, de desertos. Se tem alguma mágoa no meu coração, eu vou fazer que nem Davi. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
Então, nós estamos chegando aí a um final de ano. Vamos ler de novo, já que tem aí na mídia? Vamos lá, no início lá. Vamos lá, todos juntos? Sonda-me. Está voluntário, né? Sonda-me, Deus. Tá bom, mas vamos lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece. Vê se há em mim algum caminho. Tá rápido, hein? Tá rápido. Após mim. Vamos lá? Pode ser? Agora vai? Então vamos lá. Não, foi rápido de novo. Deixa, esquece. Hoje o culto está uma bênção, gente. Está gostoso, está muito bom. Vamos lá, após mim. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Que palavra linda de Davi. Que coisa é essa? Não tem como, gente. Não tem como nós deixarmos de fazer essa oração. São as nossas inquietações. Se tiver que perdoar alguém, perdoe. Perdoe. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. É o perdão. Alguém já disse que a falta de perdão é como amarrar uma enorme pedra na perna de uma pessoa e arrastá-la para o fundo do mar. Uau! Pesado isso aqui, né? Aí Jesus diz: se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Que coisa, hein? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Paulo também deixou um ensinamento valioso sobre isso, dizendo que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar as queixas de um dos outros, se nós tivermos essas queixas. Então vamos perdoar as queixas uns dos outros. E lá no final ele vai dizendo: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Irmãos, quando nós enfrentamos as nossas lutas, Satanás faz de tudo para afastar a nossa mente de Deus. Como eu falei aqui no início. É por isso que nas nossas batalhas espirituais, nós não podemos ficar sozinhos. Nas nossas batalhas espirituais, eu dependo de Deus. Eu dependo de cada um de vocês. Amém? Nas nossas batalhas, nós precisamos de Deus, dependemos um dos outros. É assim que a palavra nos ensina. Nós precisamos dos nossos irmãos. Para encerrar então aqui a minha palavra, espera o tempo de Deus com gratidão e louvor. Sabe por quê, irmãos? Porque tem situações que Deus quer quebrantar de fato a nossa estrutura humana para nos mostrar o quanto nós somos impotentes diante de certas situações. Tem situações que a gente acha que já estamos no domínio, está no domínio das nossas mãos, quando na verdade não está. Aí Deus quer mostrar: não, filho, não é assim. Não é assim. Eu vou te mostrar o jeito certo, a forma certa para você resolver a sua dificuldade. Existem momentos em que não há o que fazer, a não ser esperar que o Senhor, nos liberte da situação difícil em que nós estamos passando. E talvez essa seja a sua dificuldade nesse finalzinho de ano. Guarda bem isso no teu coração. Como eu falei aqui no domingo passado, pela manhã. Quantos dias faltam para encerrar esse ano? Pastor, mas eu estou desde janeiro, desde o primeiro dia de janeiro, pastor, que eu estou lutando contra isso, lutando, e ainda não alcancei a vitória. Aí eu te pergunto, quantos dias faltam ainda para o final do ano? Ah, pastor,
significa que nesses dias que ainda faltam, o Senhor pode liberar a tua vitória. Amém? Eu creio que Ele vai fazer isso, se nós estivermos prontos para recebermos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ou seja, enquanto nós não estivermos maduros, provavelmente nada vai acontecer, porque ainda não chegou o tempo. Talvez eu e você estejamos, quem sabe, vivendo agora o tempo do amadurecimento. E quando nós estivermos completamente maduros, ou seja, quando nós estivermos completamente em condições de receber a bênção de Deus, aí Ele vai nos dar. Ué, pastor, mas por quê? Existem situações em que nós não estamos preparados para receber a bênção de Deus? Sim, sim. E vou um pouquinho além. Muitas vezes Deus nos abençoa, Ele quer nos abençoar, mas a gente vai precipitar em relação às bênçãos de Deus aquilo que deveria ser para mim, para você, uma bênção de Deus, por causa da minha precipitação, da tua precipitação, pode se tornar uma grande maldição. Porque nós não esperamos o tempo de Deus. Então espera, vamos esperar o tempo de Deus. Pastor, mas não tem problema. Talvez a aflição, a dificuldade, isso já vem de 2016, 2017, mas espera, confia no Senhor, porque 2018 coisas novas vão acontecer. Amém? Então o que resta fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? Vamos ficar de pé? É voltarmos ao Salmo de Davi, Salmo 55, verso 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Vamos ler todos juntos? Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Abraça essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: querido, essa palavra de Deus foi para você. Amém? Fala isso, essa palavra foi para você. Amém? Essa palavra de Deus foi para nós, né? Foi para todos nós. Amém?